fazendo aqui um vídeo urgente para falar com vocês sobre uma decisão que vai mudar tudo no Vasco. Pelo menos foi o que nos prometeram que mudaria tudo. O que a torcida mais esperava nesses últimos tempos. A liminar finalmente caiu, né? Tudo bem que foi de forma provisória, mas o desembargador, o Cury, né? Ele tirou essa decisão parcialmente nesse momento. Voltou os conselheiros, o Pedrinho, todos que estavam na administração da SAF, né? Voltaram agora. E a IT Ventura também não manda mais no Vasco. O Pedrinho voltou neste momento a mandar no Vasco e a fazer suas funções de presidente também da SAF, né? Junto com ele voltaram o Cristiano, todos que tinham sido afastados. Mas enfim, o que isso quer dizer agora? Primeiramente, é bom a gente saber que isso foi provisório. O que ele disse foi que sim, há denúncias graves, mas não há provas suficientes que comprovem essas denúncias para tomar uma atitude tão séria como a que foi tomada. Obviamente que a investigação tem que continuar, o processo, mas enquanto não tiver provas nesse processo, tiverem coisas concretas, avaliação do Ministério Público de forma mais concreta, na visão dele não faz sentido ter essa decisão tão forte neste momento, afastando, até porque no futebol, quando você perde dias e semanas, você muda completamente o ano do time e o Vasco está provando isso na força. Então ele baniu isso provisoriamente, obviamente que vai esperar a decisão concreta, vai esperar realmente o que vai decidir a juíza, e a gente torce para que a juíza mantenha, né? Porque caso a juíza decida outra coisa é porque as denúncias foram graves mesmo, que realmente tem provas disso, mas a gente torce para que não tenha provas disso, porque se não tiver é porque nada aconteceu. Dito isso, o que a gente espera agora? O que pode mudar? Bom, a desculpa era de que a liminar estava atrapalhando, as janelas de transferência do Vasco é muito importante, o time está na zona, obviamente que quando entrou na zona, não tinha liminar. Então a gente também não pode poupar de desculpas do que foi feito nessa primeira janela, que para mim foi ridículo, aqueles 100 milhões gastos, o Brenner, Spinelli, Inestrosa, o Cuiabano até foi bem gasto. Mas fora isso, assim, não dá pra gente desculpar isso também. Mas agora tivemos uma forma de consertar, e nos foram prometidas contratações logo depois dessa liminar cair. E o que a gente quer dizer com isso? Bom, nos foi prometido que o De Ossa, por exemplo, era um que estava certo com o Vasco, a gente estava esperando se eliminar cair para ele ser contratado, então a gente espera que agora ele já apareça por mim no CT amanhã, né? Porque a gente tem jogo em breve contra o Vitória. O Aubameyang era outro que disseram que estava esperando, e eu espero isso. E também disseram que o Vasco estava negociando com o Gabriel Peck, não conseguiu avançar nas negociações por causa da liminar. Então o que a gente espera com isso? Bom, um centroavante, porque o Aubameyang é um centroavante de nível, a gente precisa. Um volante, como o De Ossa, para a gente fazer uma linha de 3. E volante com o Thiago Mendes, que é um excelente volante, e com o Cauã Barros, que para mim, defensivamente, também é um excelente volante, sem falar que é muito novo, né? Um cria da base. Por mim, ele é daqueles crias da base que eu espero muito, pelo amor de Deus, que fique aqui muitos anos e possa até virar ídolo. Por quê? Porque eu tô cansado, não só no Vasco, mas no futebol brasileiro, de tantos jovens, né, virem para cá e saírem logo depois, não terem tempo de criar um vínculo com o clube. Na verdade, jovens como o Coutinho, o André Santos, que criam um vínculo do clube fora do clube. Eu tô cansado disso, tá na hora de a gente criar jovens que fiquem mesmo, sabe? E o Cauã Barros eu vejo que tem muito potencial para isso. A gente acabou de perder o Ryan, né, que não teve tempo de criar aquele sentimento com a torcida grande. Mesmo assim criou, né? Mas criou porque ele ser muito acima da média. Por uma temporada dele aqui, ter valido por 10 temporadas de outros jogadores. Mas enfim, eu acho, inclusive, que é uma pena que essa liminar tenha caído hoje, porque o Vasco acabou de anunciar um treinador que, para mim, ele tá muito, muito, muito abaixo do mercado. Em números da Série A, ele é o pior treinador em números da Série A, e não tem trabalhos grandes feitos. Eu acho que é um absurdo isso. O Vasco não sei se dá tempo de voltar atrás, se o contrato não foi assinado, mas da mesma forma que você promete contratações grandes de jogadores, você precisa de um treinador grande para ter contratações de jogadores grandes. Eu acho um absurdo isso. Por quê? Porque vamos partir do fato que o Vasco, por exemplo, vai contratar um ponta direito bom, um centroavante bom e o De Ossa junto. Como a linha de 3 volantes é muito bom de ter um treinador defensivo, sim. Só que como é que vai fazer com o Cuiabano, um lateral ofensivo? Como é que vai fazer com o PH, um lateral ofensivo? Nossos 2 zagueiros foram montados por quem? Fernando Diniz. Para ser um time ofensivo. Aí você vai lá e contrata um treinador defensivo. E tudo bem que a gente vai falar, pô, mas o Vasco sofre muitos gols, o problema é melhorar a defesa. Tudo bem. Só que se você sofre muitos gols porque a sua defesa é fraca e você tem um ataque, na teoria, forte, você tem que fortalecer também o ataque. Não jogar só em contra-ataques como ele joga, porque ele só pegou times fracos até agora. Grandes jogadores precisam de treinadores grandes também. E eu acho que o Vasco, deveria voltar atrás. O Seabra não tinha pedido só 4 milhões? Sei lá, até o Jair Ventura do Vitória eu aceitaria muito mais do que esse treinador, mas muito mais mesmo. Inclusive, eu acho que o Jair Ventura é um treinador muito subestimado pela forma de jogar. E o Renato Gaúcho, para mim, se o problema era contratações, traz de volta, pede desculpa, faz um acordo para Carol Portaluppi virar modelo do Vasco, que ela vai adorar, e o Renato também, qualquer coisa. Mas esse treinador, com todo respeito, eu falei para vocês que o forte dele é defensivo, né?
Eu soube que na última temporada ele sofreu 54 jogos e 34 partidas. E o forte dele é defensivo. Imagina se essa fosse a fraqueza dele. Se a fraqueza dele é o ataque. E defensivamente, que é o forte, ele tem 54 gols e 34 partidas, desculpa, não dá pra saber o que esse cara é forte. Tomara que ele faça o melhor trabalho da carreira dele. Porque todos os trabalhos da carreira dele são fracos até agora. Então, tomara que ele faça o melhor trabalho da carreira dele e que ele consiga atingir o auge no Vasco, que a gente tenha descoberto uma promessa como treinador. Só que treinador não é a posição para você descobrir promessas. O que é uma promessa, o treinador? Vojvoda. Mas por que o Vojvoda foi pro Fortaleza? Porque o Fortaleza viu um grande trabalho dele na Argentina. Que grande trabalho nós tivemos com esse treinador para ele ser condecorado pro Vasco. Mas enfim, vamos voltar ao foco principal. A liminar caiu. As desculpas caíram junto. As nossas transferências continuam e o Vasco parou junto. Ou seja, agora tem que continuar. O Vasco precisa de contratações urgentes. Precisamos de zagueiro, precisamos de volante, precisamos de meio campo. Cara, precisamos de um time inteiro. Precisamos com certeza de um centroavante. Pra mim, é o mais preciso. Por quê? Porque pode ter jogos, sim, que a defesa vai te atrapalhar a entregar gols. Apesar de eu não achar a nossa dupla de zaga tão ridícula. Confesso, sim, que é fraca. Mas eu acredito que uma defesa fraca, ela é corroborada não só pelos erros defensivos. Às vezes o problema está na primeira linha de marcação, na segunda linha de marcação, até chegar na defesa. Acredito que uma boa linha de marcação no ataque e no meio campo, a sua defesa fica mais protegida, né? Ainda mais com os dois laterais, que é importante. No Vasco, a gente não teve um Cuiabano, com todo respeito. Nos jogos que ele teve, a gente viu que ele é muito importante. Mas foram poucos os jogos que ele teve. Isso é um problema, porque às vezes ele fica muito tempo fora, ele volta um pouco fora de forma, a gente reparou isso. E aí depois já mais jogos que a gente perde sem ele. O Piton a gente sabe que não é bom defensivamente, o Pumita a gente sabe que não é bom defensivamente. Isso é hora para quem? Pro PH, que também não tá no auge dele. Então, eu acredito que fortalecendo tudo isso, a gente fortalece também o sistema defensivo. O Cuesta eu esperava muito mais quando ele chegou, e o Robert Renan não é um zagueiro que o forte dele não é zagueirar, né? O forte dele é sair jogando com a bola, mas não é de todo ridículo. Só acredito que não vale 50 milhões. Dito isso, nós temos que cobrar agora contratações e fortes, para o Vasco não ser um time de meio de tabela no Brasileirão. O que nos foi prometido por Lamáquia, o que nos foi prometido por Pedrinho na entrevista para o São Vascaínos, é que essa liminar faria o Vasco mudar de patamar. O próprio Lamáquia falou isso. Nós queremos investir, queremos fazer o Vasco ser um time dos tops do país e nós sabemos como fazer isso. Eu acredito que saibam. Fizeram no Palmeiras. Façam no Vasco agora. Nós precisamos urgentemente de contratação agora. A torcida está cansada de brigar para não cair. Não existe o Vasco da Gama brigar para não cair tanto tempo. Cada ano que passa é mais um ano de vergonha na nossa história. O Vasco tem mais participações na parte de trás da tabela do Brasileirão desse século do que na primeira parte da tabela. O Vasco tem uma participação no G4 no século inteiro. Vocês acreditam nessa informação? Que foi apenas em 2011, no ano que a gente foi vice, e era para ser campeão se não fosse assaltado pelo Corinthians. Então, é uma vergonha. O Vasco precisa, pelo menos, estar figurando entre os 10. Porque, cara, para ser campeão atualmente, é difícil. A gente sabe que tem um Palmeiras e um Flamengo que estão extremamente estruturados. Então, eu não quero que, de um ano para outro, a gente bata no Flamengo e no Palmeiras. Na verdade, eu quero sim. Mas eu entendo se não acontecer. Porque é difícil você montar um time para competir com times que já estão montando esse mesmo time há 10 anos. Eu entendo isso. Mas só é campeão, só disputa quem tá lá sempre disputando. O Fluminense bateu na trave quantas vezes até ganhar a Libertadores de 2023? Tava sempre batendo quartas, semi, até que pegou um chaveamento mais fraco. O Flamengo saiu, o Palmeiras saiu, pegaram um time e acabou sendo campeão. O Vasco, nesse momento, tá acontecendo isso onde? Copa do Brasil. Nós ainda estamos na Copa do Brasil. Inclusive, mais uma vez, pegamos um freguês histórico na Copa do Brasil e temos que passar. A Copa do Brasil é daqui a pouco, gente. Tem que passar. A Sul-Americana, estamos nos playoffs. É um time forte que nós temos que pegar. O Medellín é um time forte. Temos que passar. E para isso precisamos de contratar. E precisamos contratar quando? Para hoje? Não. Para amanhã? Também não. Semana que vem? Semana que vem tem jogo. Tem que contratar para ontem. Para ontem. Se estava certo com o De Ossa, se tinha negociações com outros jogadores que estavam parados, como nos foi dito, volta atrás e já termina logo e contrata esses jogadores. Precisamos para ontem. Sabe o que mais precisamos para ontem? Contratações e dinheiro, gasto. Vê o vídeo até o final que eu vou te mostrar uma promoção incrível para vocês aproveitarem. Inclusive, rapaziada que ficaram aqui até o final. Eu tô chegando agora aos 5 mil inscritos, tô com 4.900. O canal é novo, provavelmente vocês me viam no Sou Vascaíno, que tinha 100 mil inscritos, mas eu saí para um projeto mais meu, que eu posso dar minhas opiniões livremente. Saí para começar aqui, eu preciso de vocês para chegar a 5 mil. Então, se inscreve aí, deixa o like e deixa seu comentário também com a sua opinião, que eu respondo a maioria dos comentários. Quando vocês não me xingam, eu respondo, né, quando há um debate. Uma pausa aqui para você que está assistindo o vídeo, um recado extremamente importante e rápido aqui para vocês. Rapaziada, você que gosta de fazer compras, gosta de comprar coisas de academia, gosta de comprar coisas de casa, gosta de pagar barato. Um amigo meu, um grande amigo meu, chamado Calil,
Descobri um novo método de atravessar todas as promoções do mercado. Eu tô falando todas as promoções mesmo. Eu tô falando um tênis de corrida desse, por exemplo, por R$ 57. Promoções o tempo inteiro de suplemento, promoção de roupa, promoções de coisas de casa e tudo isso de graça. É só entrar no grupo de WhatsApp dele que ele vai mandando todos os achados que ele tem. Ele desenvolveu esse método de pesquisa e é um método novo que ele descobriu, que ele desenvolveu através dos trabalhos dele. E a diferença dele para todos os outros é a atenção com a pessoa. É como se você realmente se sentisse numa loja. Então você, por exemplo, eu estou precisando de comprar um tênis dessa marca, você consegue as promoções? Então no grupo dele tem os próprios ADMs que você pode contactar, como aqui no vídeo, e eles mesmos vão te mandar na hora todas as promoções sobre isso. Então assim, é um método que eu nunca vi na minha vida e que eu estou aqui divulgando para vocês porque eu mesmo compro. Sempre que tem promoções da Netshoes de produtos do Vasco, eu sempre compro lá, da Food Fanatics eu sempre compro lá, e principalmente, pra mim, o que eu mais compro é coisa de academia. Todas as coisas de academia eu compro por lá. Creatina por R$ 30, coqueteleira por R$ 10, Whey Protein por 50, 60, 70, e tudo de marca boa, tudo de lojas verificadas. Enfim, eu aconselho a vocês, se você quiser entrar nesse grupo de WhatsApp, link tá aqui na bio.